Sexto ano. Nós vamos, essa semana, estar estudando aí triângulos, né? E depois nós vamos estudar ali na frente os quadriláteros. Percebe que aqui você tem uma ponte, né? E aqui você tem um suporte. Praticamente toda essa ponte aqui você vê esse formato aqui, ó, de um triângulo. Quando se fala em triângulo, quer dizer que é um polígono que tem 1, 2, 3 lados, né? E hoje nós vamos estar estudando esses casos aqui de triângulo. Aqui você vê um triângulo, você vê triângulo em várias localidades aí dessas ferragens, né, de suporte. Então você estuda aí triângulos, né? Então vamos lá. O triângulo é chamado de uma figura rígida. Professor, por que rígida? Pessoal, percebe que ele tem tipo uma base, né? E todos os triângulos têm uma base assim. Se você virar ele desse lado aqui, isso aqui se torna uma base. Se você virar se deixar ele virar ele para cá assim, isso aqui se torna uma base. Isso aqui também uma outra base. Então eu tenho aí essa figura chamada figura rígida. Então tanto em um lado, você pegando de um lado ou de outro, você fazendo a inversão dele, você tem essa estrutura rígida, né? Que aí dá o nome de figura rígida. Continuando. Isso aqui eu quero que você anote no caderno, ó. Observe duas maneiras de classificar. Um triângulo, classificação do triângulo. Agora você anota no seu caderno. Medida dos lados. Quantas medidas dos lados? Isso aqui é para você anotar em seu caderno. Escrever do jeitinho que está aqui. Se você fazer esse desenho, né? Você escreve assim, triângulo escaleno. Aí escreve, todos os lados têm a mesma, tem medidas diferentes. É chamado de triângulo escaleno. Se você pegar a régua e medir aqui, ó, esse lado BC, esse lado CA e AB, todos esses três lados aqui terão o quê? Medidas diferentes. Você mede aqui, ó, 3,5 cm. Aqui, 3 cm. E aqui, 2,5 cm. Então percebe que todos os lados são diferentes. Quando isso acontece, ele tem um nominho. Qual é o nome? Triângulo escaleno. Isso é quanto a medida dos seus lados. Aqui, ó, agora, ó. Esse aqui, triângulo isósceles. Quando ao menos dois lados têm a mesma medida. Percebe que esse lado aqui, ó, DF, tem 2,5 cm. E esse também 2,5 cm. Aqui já não tem, aqui é 3 cm. Então esses dois lados aqui tem 2,5 cm. Então eu tenho um triângulo que tem dois lados iguais. Nesse caso, então, eu dou o nome a ele de triângulo isósceles. Triângulo equilátero, quando ele tem os seus três lados com a mesma medida. Se você pegar a régua e medir, ó, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Então, quando isso acontece, eu dou o nome de triângulo equilátero. Você tem que lembrar disso aqui, você tem que memorizar o nome deles, tá? Você tem que saber isso aqui. Isso quanto à medida dos seus lados. Agora vem quanto à medida dos seus ângulos, tá ok? Quanto à medida dos seus ângulos, é a mesma coisa. Você vai usar o seu transferidor para fazer a medida. Triângulo, arcotângulo. Quando todos os ângulos internos são o que, pessoal? Agudos. O que é um ângulo agudo? Quem lembra? Um ângulo agudo é quando a sua medida interna é menor do que 90 graus, certo? 90 graus é isso aqui, ó. Tá vendo essa abertura aqui, desse segundo aqui? Isso aqui é 90 graus. Isso aqui é menor do que 90, esse é menor do que 90, percebe que tá um pouquinho para dentro. Então essa abertura aqui, ó. Essa abertura A, B, C, A, vértice em B, C, é menor do que 90. Esse aqui, ó, essa abertura aqui, B, vértice em A, C, é menor do que 90. Quando isso acontece, os seus três ângulos internos é menor do que 90, eu dou o nome que? De um triângulo. Eu estou diante de um triângulo acutângulo. Escreva isso em seu caderno. Professor, e quando um dos ângulos internos é reto? Por exemplo, eu tenho aqui os três ângulos e um ângulo é reto. O que quer dizer um ângulo reto? Um ângulo que mede exatamente 90 graus, tá vendo? Ó? 90 graus, ó. Tá aqui, ó. Bateu certinho lá em cima, tá vendo? 90 graus. Isso quer dizer que, nesse caso, se eu tenho um ângulo aqui que é de 90 graus,
eu tenho um triângulo retângulo. E nesse caso, quando eu tenho um ângulo interno maior do que 90. Percebe? Que nesse caso aqui, esse ângulo, olha lá, tá dando 110 graus, ó. 110 graus aqui, ó. Tá vendo, ó? Você coloca aqui certinho. Vamos lá. Isso. Ô, gente. Aí, vamos. Pronto. Ó. Eita. Eita que eu vou perder a paciência aqui, hein? Ó, 110. Final. Então, eu dou o nome aqui de triângulo obtusângulo. Então, eu tenho quanto a medida dos lados, ele pode ser escaleno, isósceles e equilátero. Quanto a medida dos seus ângulos internos, ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Ok? Vamos continuar? Nossa, professor, agora nós vamos estudar quadriláteros. Pessoal, ali nós estudamos os triângulos. Você sabe que ele é escaleno, isósceles, ele é equilátero, quanto a medida dos seus lados, quanto a medida dos seus ângulos, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Aqui eu tenho o estudo dos quadriláteros. O que é um quadri? É um polígono que tem 4 lados. Quadriláteros, quer dizer, um polígono que tem 4 lados. Ó, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 lados. Nesse caso aqui, quando eu tenho esse aqui, ó, esse lado aqui, CB e DA são paralelos, CD e BA também paralelos. Isso aqui acontece, ó, quando isso aqui acontece, são paralelos, ó, paralelos. Quando isso aqui acontece, ó, o sol tá daqui para cá, assim, ó, e por isso que tá fazendo sombra, tá, pessoal? Mas dá para enxergar aí, né? Ó, quando isso aqui acontece, ó, quando são paralelos, esse lado aqui com esse é paralelo, esse com aquele é paralelo, eu tenho um chamado o quê? Qual é o nome desse quadrilátero? Paralelogramo. Agora, quando eu tenho apenas dois lados paralelos, por exemplo, eu tenho essa base aqui, HG, e essa aqui menor, a de cima, EF. Percebe que são paralelos? Tem a mesma direção e o mesmo sentido. A mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, nesse caso aqui, esses dois lados aqui opostos, esse aqui oposto a esse, eles são paralelos. Tá vendo esses dois risquinhos aqui dentro, ó? O segmento EF, esses dois risquinhos GH, por exemplo, o segmento EF é paralelo, quer dizer, esses dois risquinhos quer dizer paralelo. Eu não esqueci de explicar aqui atrás também, ó. Quer dizer que eles são paralelos, tá bom? Assim também, eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho um retângulo. Quando eu tenho os seus 4 ângulos internos, retos, quer dizer, ângulos de 90 graus, os seus 4 ângulos de 90 graus. O que é um losango? O losango, ele é um paralelogramo com 4 lados de medidas iguais. Se você perceber, ó, ele é um paralelogramo, tá bom? Porque isso aqui, são paralelos, esse segmento com esse segmento com esse aqui também são paralelos. Então aqui eu estou diante de um losango. O losango geralmente ele aparece, nós temos ele dentro da bandeira do Brasil, tá bom? Tem aqui, ó, eu tenho um losango dentro da bandeira do Brasil. Dá uma olhadinha na bandeira do Brasil para você ver. Professor, e um quadrado? O quadrado é um paralelogramo também, que nós estudamos lá atrás. Só que o quadrado, ele é diferente do retângulo, porque o quadrado, pessoal, ele tem os 4 lados com a mesma medida, tá? Ele tem os seus 4 ângulos internos retos, porém, os seus 4 lados são idênticos, têm a mesma medida, tá bom? Medidas iguais. Muito bem, então, né? As atividades aqui que vocês vão fazer essa semana, você vai fazer aqui da atividade número 1, tá bom? Vai fazer a atividade número 2, até a número 9, tá bom? Se você só vai desenhar quando pedir para você desenhar.
tá? Então, são atividades bem simples, não são atividades complexas, ok? São atividades simples, não são atividade complexa.